Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Correia e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Docker, porém hoje com uma abordagem para falar sobre seus principais comandos para manipulação dos containers. Como nós já sabemos, o Docker ele utiliza a Docker Engine, tá? E esses comandos eles são fornecidos pela Docker Engine, né, que é o Docker Services, para interagir através de uma API com os containers, tá? Então é através da Docker Engine que o Docker ele vai permitir com que os usuários que estão utilizando o Docker através do host consigam interagir com os containers de uma maneira mais eficiente, tá? Existem outras formas de nós interagirmos com o host, são formas mais avançadas, existem formas de você expor a API do host, porém nós não vamos abordar aqui neste momento, tá? Então a Docker Engine ela vai fornecer esses comandos para garantir que os containers consigam ser criados e implantados de uma maneira bem consistente, confiável em diversos ambientes diferentes. Um dos principais comandos que a gente deve utilizar e a gente deve utilizar ele logo quando a gente implementa um ambiente Docker é o Docker Info, tá? Mais conhecido como Docker Info. O comando correto e o comando completo do Docker é o Docker System Info, tá? Com esse comando, a gente vai conseguir obter diversas informações sobre o nosso ambiente Docker, tá? Entre elas, a gente vai conseguir saber qual é a versão, a gente vai conseguir saber se existem containers em execução, imagens que estão armazenadas, dados. Nós vamos conseguir saber também em qual registry esse Docker está conectado, ou ele está diretamente ligado ou ainda não conectado. Então a gente pode solucionar alguns problemas e entender como que o Docker está se comportando naquele momento. O Docker ele trabalha com algumas outras aplicações, alguns outros serviços, e através do Docker System Info a gente pode identificar e corrigir alguns desses problemas que podem vir a acontecer. Um dos principais comandos que o Docker fornece, que a gente já utilizou, é o comando run, tá? Ele é o comando principal para você criar um container e executar um container a partir de uma imagem. Como a gente já fez, ele permite que a gente crie um container a partir de uma imagem, e muitas vezes essa imagem ela não precisa estar localmente criada. Ela pode estar em um Docker Hub, em um registry, ou estar localmente. Como a gente já fez nos vídeos passados, que eu vou deixar linkado aqui para vocês verem, a gente pode fazer essas duas formas de execução de containers, tá? É interessante porque uma das principais formas de você trabalhar com o Docker Run, elas incluem uma tag que a gente ainda não abordou aqui. A tag "-p" ela é importante para podermos conseguir fazer o mapeamento de portas, tá? Então, o host e o container, eles conseguem se comunicar através de uma rede, e quando você quer liberar uma porta dentro do container, nesse momento, nós precisamos utilizar uma flag, né, um atributo "-p" para poder mapear essas portas. A gente vai fazer na prática mais para frente. Então, o mapeamento de portas ele é muito simples. Basta a gente utilizar o comando Docker Run com as mesmas flags que nós já usávamos e utilizar a tag "-p", informando para o comando qual é a porta do host que nós queremos mapear, qual é a porta do container que nós queremos acessar. Dessa forma, o host ele vai encaminhar todas as requisições que estão sendo feitas para a porta do host para a porta do container. Então, pessoal, voltando para a nossa parte prática, né? Vamos exemplificar como seria rodar uma aplicação com run, e ao mesmo tempo nós vamos exemplificar como acessar uma aplicação que esteja sendo executada dentro de um container, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é demonstrar que nós não temos uma aplicação rodando em uma porta específica, tá? Então a gente vai entrar aqui no localhost na porta 7777, certo? Então a gente pode perceber que o meu host, a máquina onde está instalado o meu Docker,
ele não tem nada, nenhum serviço rodando na porta 7777. Então o que nós vamos fazer nós vamos criar um container. Vamos aqui no Docker Hub, vamos exemplificar pelo Docker Hub. No Docker Hub a gente vai procurar uma imagem do Nginx, certo? Uma imagem oficial do Nginx. E essa imagem do Nginx a gente vai rodar ela com o detach, certo? E a gente vai fazer exatamente isso aqui. A gente vai rodar o comando expondo para uma porta externa a porta 80 do container, tá? Então a gente vai expor para a porta 7777. Ao invés de ser a porta 8080, a gente vai rodar para a porta 7777. Então o comando exatamente é esse, PA. Então, ao executar esse comando, pessoal, o Docker ele vai fazer com que eu utilize a porta 7777 do meu container e redirecione para a porta 80 do container. O container ele vai ser, na verdade, o container de uma imagem Nginx, tá? Ele está chamando aqui de same Nginx, eu vou colocar Nginx do container, certo, pessoal? Então aqui está o comando run, tá? E a gente vai utilizar o atributo name para chamar esse container de Nginx container. Nós vamos utilizar a flag "-d" para rodar esse container sem deixar o terminal preso, né? Sem precisar entrar dentro do container. E nós vamos ainda liberar a porta 80, né? Fazer um mapeamento da porta 7777 jogando para a porta 80. E é a mesma coisa, a gente vai fazer com que a porta 80 do container seja exposta através da porta 7777 do meu host, tá? Então vamos executar esse comando e pronto. Com esse comando executado, ele já criou um container. Vamos listar os containers e aqui eu tenho um container que ele está sendo executado, tá? O nome dele é Nginx Container e ele tem aqui uma informação sobre portas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que toda requisição que vem das redes 0000 para a porta 7777 vai ser jogada, vai ser redirecionada para a porta 80 TCP. Então agora, se nós viermos aqui e executarmos o comando para acessar o localhost na porta 7777, o comportamento tem que ser diferente. O comportamento ele tem que me mostrar o conteúdo do container. Então quando a gente vê e executa, o que ele faz? Ele vai trazer exatamente aquele conteúdo que está sendo executado pelo container, tá, pessoal? Então aqui é o exemplo prático de como que a gente executa uma imagem, como que a gente faz o mapeamento de portas e como que a gente executa um container e deixa ele executando em segundo plano. Tá bom, pessoal?